Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer novidades do mercado da bola. Se ontem eu falei que o Vasco estava sem comandante, apaga tudo, porque agora a Nau Cruz Maltina tem homem ao leme e o nome é Fábio Carilli. O que o torcedor vascaíno está pensando sobre isso? A gente vai falar muito sobre o Fábio Carilli, essa missão que ele tem no Vasco da Gama para essa temporada de 2025, o Vasco que está com 2 jogadores aí engatilhados, só falta mesmo a assinatura para confirmar os 2 primeiros reforços de 2025. E vamos falar do Palmeiras, que está querendo apagar o ano de 2024, uma máquina verde aí, Palmeiras reformulando seu elenco, dispensando jogadores com mais tempo de casa para trazer aí, quem sabe, Paulinho e Andreas Pereira. Pois é, o Galo está meio que se desfazendo de alguns jogadores, ou será que não tem condição de manter? E isso com o caminhar da negociação com o Luiz Castro, porque o Luiz Castro e o Atlético Mineiro avançaram nesse acordo para que o português seja treinador da equipe mineira na temporada de 2025. Agora, Luiz Castro fez algumas exigências, né? Vamos ver no que isso vai dar. E vou falar também, de certa forma, sobre o mercado geral. Rafinha não quis renovar com o São Paulo, deve voltar para casa, né? Rafinha, que é revelação do Coritiba, deve estar retornando para o Coxa Branca. Mas antes, nesse plantão aqui do Dois Toques, peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Estamos com essa meta aí de chegar a 40 mil ainda em 2024. A gente conta muito com você, com a sua inscrição, com o seu like, compartilha com geral. E vamos falar de futebol, porque aqui não tem enrolação, é pai bola, Dois Toques. Vamos lá. Galo avançando por Luiz Castro na temporada 2025. É uma boa? Bom, eu vejo o Luiz Castro como um treinador bem mais competente, bem mais capaz de fazer esse Galo colher bons frutos do que o Gabriel Milito, né? O Milito, ele, por pouco tempo, ele conseguiu dar um direcionamento ali para o Galo. Mas quando foi exigido, principalmente em alternâncias táticas, principalmente em grandes jogos, onde ele precisava sair da mesmice, ele precisava mostrar um pouquinho mais de variação de jogo, ele ficou muito limitado. Aí o Atlético Mineiro acabou sucumbindo, principalmente na final da Libertadores, onde precisava jogar bola. O Atlético Mineiro precisava não ser o Atlético Mineiro de 2024 para ser campeão. Quando ele se expôs, quando ele precisou atacar, ele não foi o Atlético Mineiro da temporada, aquele que se resguardava para partir em velocidade, utilizando os bons jogadores ofensivos que tem. Então, o Milito foi demitido, numa sequência péssima do Galo, que terminou o ano vencendo o último jogo, senão seria rebaixado, né? E aí interrompeu a série de quase 13 jogos sem vitória. E Luiz Castro está muito próximo de ser treinador do Atlético Mineiro. Só que o português, ex-treinador do Botafogo, fez uma exigência. Ele quer exatamente aquilo que ele tinha no Botafogo. Ele quer total autonomia para trabalhar como uma espécie de manager e também fazer aquele intercâmbio, né? Ele quer gerenciar também a transição de jogadores da base para o profissional, que é um trabalho que o Luiz Castro fez durante muitos anos no Futebol Clube do Porto. Sabe muito bem fazer isso. A grande questão é, Luiz Castro saiu do Brasil como uma pessoa não confiável, como alguém que não cumpre contratos, né? Pintou uma proposta melhor, ele foi-se embora e largou um projeto em que ele tinha muita autonomia e por isso mesmo o Botafogo não conseguiu um substituto em tão pouco tempo, acabou perdendo o título brasileiro do ano passado. Porque o Luiz Castro, ele era praticamente o dono do time. Ele montou o time, ele tinha autonomia, ele comandava a base, ele fazia tudo. Ele era uma espécie de diretor técnico geral e treinador do time profissional. Essa autonomia foi dada pelo John Textor e o Luiz Castro traiu a confiança do John Textor saindo no meio do projeto. Ele quer a mesma coisa no Atlético Mineiro. Ele quer esse poder, esse grande poder, acima de diretor de futebol, acima de quem quer que seja, apenas não dos donos da SAF do Galo, né, obviamente. E se o Galo der isso para ele, o Galo tem que aumentar essa multa rescisória do Luiz Castro. O problema de aumentar a multa rescisória é se você quiser demitir, não tem como pagar, né? Então, um clube que já deve bastante, teria que acrescentar ainda mais uma multa rescisória.
se fosse demitir o Luiz Castro. É uma faca de dois gumes, mas Luiz Castro eu acho que tem muito mais capacidade do que o Gabriel Milito de fazer o Atlético Mineiro jogar bola. Bom, vamos falar aqui do Palmeiras, né? O Palmeiras que, como eu falei para vocês, quer apagar o ano de 2024, que ficou sempre no quase, ou então morreu nas oitavas na Copa do Brasil, morreu na Libertadores, foi campeão paulista, mas no Brasileirão ficou ali no quase. E o Palmeiras quer montar um time renovado para a temporada 2025. Para isso, está buscando contatos com Andreas Pereira, bom jogador, saiu do Flamengo meio queimado exatamente por conta da final de Libertadores contra o Palmeiras, né? Paulinho está muito avançada a situação, então o Palmeiras pode ter aí um jogador interessantíssimo, né, que é o Paulinho, que jogou no sacrifício o finalzinho de temporada no Gala, a qualidade caiu muito porque estava jogando no sacrifício, só volta agora no segundo trimestre desse ano de 2025. Mas com Andreas Pereira e Paulinho vai ficar enjoado esse time do Palmeiras, hein? E o São Paulo vai perder o Rafinha, né, que já é um jogador que está num outro nível, né, idade mais avançada e tal, já não produz tecnicamente tanto, mas foi importante na temporada do São Paulo, principalmente no ano passado, título da Copa do Brasil. Rafinha está voltando para casa. Rafinha, muitas chances de jogar no Coxa Branca. Vai jogar a Série B pelo Curitiba, clube por onde o Rafinha nasceu no futebol. Agora eu vou dar uma atenção especial aqui para o Vasco da Gama, né? Dos times do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama era o único que estava aí sem comando, sem treinador, ainda com muitas dúvidas para a temporada de 2025, mas a principal dúvida foi sanada na noite de ontem. Vasco e Fábio Carille chegaram a um acordo e o técnico ex-Santos, ex-Corinthians também, será o treinador do Vasco na temporada de 2025. O Carille, no primeiro momento, ele tem uma missão árdua, mas algo com o que ele está muito acostumado, né? A defesa do Vasco, por exemplo, nessa temporada tomou 56 gols. É muito gol. Tomou muito gol. Defesa formada ali pelo Michael, pelo Léo Pelé, tomou muito gol. E o Fábio Carille tem como característica ajeitar os times defensivamente. Foi campeão brasileiro no Corinthians, conhecido pelo treinador do 1-0, né? Fazia um gol, segurava lá atrás, não tomava, o Corinthians ganhava com muitas vitórias magrinhas e foi campeão brasileiro. Depois o Carille acabou indo para o mundo árabe, voltou para o Brasil, não teve muito sucesso na segunda passagem pelo Corinthians, e no Santos conseguiu o objetivo. Mas não foi brilhante, isso, aquilo. Série B não tem espaço para ser brilhante. Série B você tem que subir. E ele conseguiu. De certa forma, teve um probleminha ali no início, mas de certa forma com facilidade e antecipação, né? Que é o que se espera de um time grande, como o Santos. E o Fábio Carille, ele trouxe o equilíbrio defensivo de que o Santos precisava e o Vasco está apostando muito nisso, né? O Vasco está fortalecendo o setor defensivo, está fortalecendo o meio-campo, está aí bem encaminhado com o Tietê, ex-Botafogo, e o Lucas Freitas, né, que jogou pelo Juventude nessa temporada, e foi treinado pelo Jair Ventura, né, que também tem essa pegada mais defensiva. Então, Lucas Freitas fez parte de uma defesa que foi muito exigida durante o Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tem um refresco aí nesses próximos 30 dias, inclusive para fazer investimentos, contratações, que a Justiça prorrogou aí por mais 30 dias a suspensão de penhoras, de cobranças. Então o Vasco vai aproveitar esses 30 dias, e é o tempo que tem mesmo, né? Porque no dia 20/1 já tem que estar jogando o Campeonato Carioca. Então o Vasco vai ter aí 2 semanas, 3 semanas para poder pensar essa temporada de 2025 com reforços pontuais. Repito aqui, Tietê, ex-Botafogo, que chega, que é para ser titular, acredito eu, né? E Lucas Freitas vem para brigar por posição, né? O Vasco tem alguns jogadores ali no setor defensivo com qualidade, então Lucas Freitas chega para brigar por posição, tá certo? Mais informações a gente volta em breve aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!